O que são as trilhões de operações por segundo e os bilhões de transistores que as empresas anunciam ter no chip? Por que um Exynos com o mesmo número é menos poderoso? Ok, isso é uma boa pergunta, tá? O trilhão de operações por segundo eu acho que é o TOPS, né? É o TOPS. O TOPS é geralmente uma medida para avaliar a performance de rede neural, tá? De inteligência artificial. Ele diz quantas operações geralmente, se eu não me engano, é de multiplicação, né? Na verdade é multiplicar e acumular, tipo, como se fosse só traduzindo, o acrônimo, B mais C. O acrônimo é Teraflops Operations per Second, não é isso? Não, o TOPS é outra coisa. É que o teraflops, ele fica como T-flops. Ah, tá. O TOPS é o da inteligência artificial. T-flops. Você tá correto. E ele basicamente é o número de operações que ele consegue fazer, tipo, A vezes B mais C, tá? Que é o multiply and accumulate, que é multiplicar e acumular, tá? E por que isso? Porque isso é a operação fundamental para uma rede neural. Tipo, é o bloco mais básico. Tipo, a rede neural, ela só faz isso. Só que o problema é que ela não faz isso uma vez, ela faz isso, tipo, algumas milhares de vezes para você resolver um problema. Então, por isso que tendo mais TOPS, você acaba tendo uma performance maior. Só que o TOPS é uma medida muito controversa, porque operações matemáticas no computador tem um número de bits para cada tipo de número. Então, o que acontece? Você ter milhões de operações trilhões de operações por segundo, ele não fala qual é o tamanho dessas operações. Ele não fala se é um número de 8 bits, um número de 16 bits ou de 32. Tá? E rede neural vai inclusive até 4 bits. O número de 4 bits que é um negócio que só existe em rede neural. E aí esse que é o problema. O problema é que dependendo do problema que você tiver para resolver, tipo, dependendo do núcleo de inteligência artificial que você precisa rodar, você vai precisar de mais ou menos resolução nessa operação. Então você vai precisar de mais ou menos bits para cada um desses números que você está operando. E, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma RTX ou uma RDNA da vida, geralmente eles operam entre 16 bits e 32, tá? Fica entre os dois. A medida do TOPS geralmente é 16 bits, às vezes é 8. Quando você pega um Exynos da vida, ela geralmente está em 4 bits ou às vezes até 2 bits para esse daí. Então, por mais que os números em TOPS seja mais ou menos similar, é uma diferença muito grande em resolução. Então, os problemas que eles resolvem são diferentes, mas se você pegar um problema, um benchmark, por exemplo, que a gente estava olhando sintético, ele geralmente é feito para GPU de desktop. Então, ele é feito para 8, 16 bits. E aí, o que acontece? Se for fazer uma operação de 8 bits num processador que precisa de 4 bits, você vai fazer mais de uma operação para você calcular o equivalente ali. Então, o seu TOPS efetivo para 8 bits vai ser muito menor, tá? Então, se você dobrar o número de bits, você geralmente divide por 4 a performance. Então, por isso que tem essa diferença aí de performance. Por isso que o Exynos, por exemplo, é muito pior. E outra coisa que é importante notar, TOPS é performance de pico, geralmente. Um Exynos tem o problema de que a hora que ele esquentar, essa performance vai despencar. Porque no celular você não tem como dissipar calor. Tipo, é uma limitação física. Você não quer que seu celular fique fritando na sua mão, você não tem dissipador, não tem nada. Agora, numa GPU, depende do celular. Eu tenho um aqui que eu tenho, ó. Ah, justo, ok. Você tem alguns celulares gamers que tem um soprador ali, um dissipador. Mas é mais limitado porque você não tem um acoplamento térmico de gato. Você não tem um dissipador em cima do processador ali, né? Então, você tem uma limitação térmica e, obviamente, isso vai derrubar a performance. É muito isso não confinado, quer dizer que o processador não chegue. É muito confinado. Tá? O espaço é muito confinado. Se você pegar esse processador e fazer uma plaquinha... E eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aqui. Tá? Esse aqui é com RISC-V, mas você pode... Eu tenho o Odroid, que ele usa processador de celular. Cara, a performance é tipo 30 vezes melhor do que no celular. E é o mesmo processador. Por quê? Porque tem um dissipador gigantesco em cima esfriando o processador, entendeu? Então, por isso que é complicado comparar. Geralmente, o ideal é você comparar processadores feitos para o mesmo fim. Entendeu? Você vai comparar, por exemplo, sei lá... Eu vou dizer, por exemplo, você vai comparar a GPU de um Xbox One S com o GPU do PlayStation 5. Beleza, isso é uma comparação válida. Os dois são feitos para o mesmo fim, os dois são da mesma geração, e então você pode comparar os dois. Agora, é injusto, por exemplo, você comparar, sei lá, um One X com o PlayStation 4. São gerações diferentes e são feitos para coisas diferentes. Entendeu? Tipo, por exemplo, o Xbox One X foi feito para fazer Ray Tracing. Entendeu? O PS4 não foi feito para fazer Ray Tracing. Aí você vai comparar Ray Tracing nos dois, dá para fazer Ray Tracing no PS4, só que ele vai ser inferior porque o hardware foi feito para isso. Vai balear. Exatamente. Que eu acho que é a diferença clássica quando você pega a GTX para RTX, né?
A 2060, ela é inferior a 1060. Exatamente, até por causa do jeito que os shaders são construídos, né, cara? A arquitetura é completamente diferente, feita para isso. Exatamente. Só que ela é otimizada para Ray Tracing, então ela roda com uma performance melhor para isso, mas efetivamente ela é pior do que a geração anterior. Entendeu? Porque eles realocaram ali o chip para ter acelerador para rede neural. Então tem essa complicação aí de comparação. Quanto com relação aos bilhões de transistores, na verdade, os transistores são as portas, o que define que abre ou não, passa que número 1 ou 0, e é mais ou menos isso. Então, quanto mais desses você tem, mais decisões você pode fazer, mais caminhos você pode criar dentro do processador, quer dizer que ele tem uma capacidade potencial de ter mais potência, de ter mais desempenho. Tá? Só que vale também lembrar que você tem que comparar a mesma arquitetura com a mesma arquitetura se você quiser comparar o número de transistor. Então, mesmo em GPU, é complicado você comparar um RDNA2 com uma RTX em número de transistor. Porque, cara, as GPUs são completamente diferentes, eles usam de maneira diferente transistor. Mas, por exemplo, dentro de um Intel, da linha da Intel lá, um i7, um i9, alguma coisa do tipo, comparar o número de transistores é uma comparação válida porque é o processo de produção da Intel, então, tipo, ter mais transistores significa que vai ser mais performático. Entendeu? Agora, entre a arquitetura, tipo, o M1 tem X bilhão de transistor e um i7 tem X bilhão de transistor. Cara, é complicado avaliar isso diretamente porque as arquiteturas são diferentes. O ARM tem menos conjunto de instrução, então ele usa menos transistor para resolver os problemas deles, então é complicado você avaliar isso. Esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.